E aí galera, tudo bem? Eu queria fazer um vídeo para falar de tudo que está acontecendo, né? Como a maldade está grande na nossa terra. Mas Jesus ele disse isso lá em Mateus 24, mas eu queria fazer algo positivo, eu queria só ler o capítulo 24 para que você entenda algumas coisas. Que as pessoas falam que o fim do tempo está chegando, mas ainda não se levantou ninguém dizendo que é o Cristo. E Jesus já veio, já ressuscitou, ele já está entre nós, né? E vai ter um tempo onde as pessoas vão dizer que é o Cristo. Olha que interessante, Jesus ele nos alerta disso, então eu vou ler, é muita coisa, tá? Então provavelmente esse vídeo eu vou só ler o capítulo 24 de Mateus, a gente não vai ter muito o que conversar. Mas é um texto muito rico e muito proveitoso para você ter a sua dúvida. Às vezes você tem meio que cisma de ler a Bíblia, a gente vai ler junto aqui, fechou? Diz assim, Mateus 24, do versículo 1 em diante. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ali em Israel estavam construindo um novo templo. E ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso. Ele está afirmando, olha, não é para você ficar se atentando a esses templos, a esses lugares. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. As pessoas, elas tinham, e era comum isso, as pessoas tinham a presença de Deus no templo. As pessoas se reuniam nos templos para poder buscar a Deus. E Jesus, ele decretou o fim disso. Então não é mais para a gente ir para a igreja? Não, não é isso. É que se você não for para a igreja, ele está em você. Essa é a verdade. Você é o templo. Mais ou menos isso. Como eu disse, eu vou ler mais. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximou dele os discípulos, em particular, ele pediram, dizendo, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá a tua vinda e da consumação dos séculos? E eles lhe responderam, vedes que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se haverá nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você vê que esse povo que persegue Israel é por causa de Deus, né? Por causa de Jesus. Esse é o ódio que o povo tem contra Israel. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por quê? Por que o amor vai esfriar? Porque as pessoas elas têm uma confiança que Deus está protegendo. Mas nesse tempo, as pessoas que declaram isso, que Deus está protegendo, vão morrer. E muitas pessoas elas vão se sentir inseguras e vão blasfemar e vão dizer contra Deus. Por quê? Porque elas não vão se sentir mais apoiadas por Deus. Mas essas coisas, ele falou aqui no texto, essas coisas precisam acontecer. Então a gente tem que ter isso na consciência. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o mundo inteiro precisa saber de Jesus para o fim chegar. Será que o mundo todo tem? Existem estudos que a Coca-Cola é mais conhecida que Jesus Cristo.
Só para você ter noção. Ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda? Então, os que estiverem em Judeia fugirão para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça e tire de casa alguma coisa. E quem estiver, está falando da grande tribulação aqui do final. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem, né, naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não acontecerá nada igual ao que aconteceu. Não tivesses aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Ou seja, se os dias não forem... Você acha que o dia está mais curto? Será? Vai pensando aí. Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Ou seja, o falso, ele vai operar sinais e maravilhas. É interessante a gente notar que as pessoas nos dias de hoje, elas correm para esses lugares onde há cura, né? Sinais, prodígios e maravilhas. Então as pessoas, elas muitas vezes não estão indo atrás de Deus, estão indo atrás dos sinais. Isso é perigoso porque elas vão ser ludibriadas facilmente. Enganando, e se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Muitas pessoas, elas vão ser traídas por enganadores para serem mortas, falando assim, ó, ele está lá no deserto, aí quando chegar lá, tá os caras lá para matar. Ou nas casas, vai acontecer isso muito, porque as pessoas estão pensando em algo físico, sendo que o reino de Deus é algo invisível, gente. Se atente nisso. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu vou ler isso até aqui, nesse primeiro vídeo. Depois a gente continua do versículo 29 em diante. Mas você prestou atenção no que o próprio Jesus falou aqui? Muitas coisas vão acontecer ainda, né? A gente pensa que o fim dos tempos é por causa da guerra, porque a guerra assusta. Mas a guerra, ela vai acontecer quando nós começarmos a ouvir que o Cristo chegou. O que acontece? O judaísmo, né? Muitos na cultura, eles acreditam que o Messias ainda vai vir. Eles não acreditam que Jesus já morreu e ressuscitou. Para eles, não. Alguns já se converteram, claro, mas muitos ainda não. E muitas pessoas vão se levantar, né, dizendo que é o Cristo. E eles vão acreditar nisso. Os escolhidos são os judeus. Então, esses que vão ser enganados, os judeus, ele vai convencer muita gente, porque as pessoas no mundo, elas dão muito crédito ao judeu, porque são pessoas corretas, são pessoas que vivem corretamente o evangelho. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses sinais, né? E, como eu disse, esse vídeo é expositivo, né? A gente está lendo aqui expositivamente, então, aqui primeira parte do Mateus 24, espero que você tenha entendido do nosso vídeo, isso não é oculto. E é mais para que você entenda o porquê que o crente fala tanta coisa achando que é guru, mas não é guru. Esse livro é antigo, né? Tem mais de 2000 anos, tem menos de 2000 anos, né? Que ele foi escrito depois da volta de Jesus. E deve ter uns 1700 anos por aí, ou mais ou menos.
E ele conta toda a história aqui, na sua essência, é nisso que nós cremos, naquilo que Jesus disse, né? E seja bem-vindo se você nunca tinha ouvido algum versículo bíblico, e é isso aí. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre isso aí, tá bom? Fechou? Até mais, tchau, tchau.